tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Bom dia, Porto. Quem está com frio aí? Muito bom, a gente está aqui de novo. Bem-vindos, bem-vindas. Estamos com a nossa transmissão. Ô, gente, deixa eu dar um testemunho. Ô Anderson, quanto desse equipamento aí é da Porto? Todo? Sério? Todo? Não, 90%. Acho que só o computador, não? É tudo? Gente, hoje nós estamos com transmissão 100% equipamento Porto. Ah, moleque! No primeiro minuto que a gente colocou, já estamos em 382 países. Que é isso? O YouTube acabou de mandar mensagem, falou assim, gente, desliga aí porque tá... sobrecarregado. Só vocês já estão lotando o YouTube. Ah, gente, muito bom. A gente está muito feliz. A gente está muito feliz. A cada semana a gente recebe, né, pelo menos uma pessoa falando, que legal, ouvi, assisti a mensagem lá da Porto, o culto da Porto, o conteúdo. E a gente tem, nesses 2 últimos meses, a gente tem dedicado um tempo para a gente, um tempo, um esforço, uma dedicação e também o nosso recurso para a gente comprar o nosso material. Então tudo que você está vendo aí já é da Porto, graças a Deus. Estamos de palco novo também, vocês viram? Ó? O Hit está até mais bonito aqui em cima, né, Hit? Estamos com caixa de som nova lá, ó, também. Graças a Deus, gente. Deus vai dando graça para nós, né? Então Deus vai abrindo as portas. Muito bom. Vamos abrir a Bíblia. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante também para a nossa espiritualidade, também para a nossa vida cristã. Tem gente que está muito feliz aqui hoje, que ficaram noivos essa semana. Pode vir que a piscina está quentinha. Vem tranquilo, vem em paz. Né, Jéssica? Pode vir. Deus abençoe, viu? Muito bom. Lucas, capítulo 22, a gente vai falar de um assunto. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a ideia da espiritualidade, da vida cristã, onde Deus ensina a gente, Jesus ensina a gente a questão da liberdade
lembrando de um texto que Paulo, né, fala, foi para a liberdade que Cristo nos chamou, e a gente vai entendendo essa espiritualidade fluida. E hoje eu queria conversar sobre um texto que está lá em Lucas, capítulo 22. É um texto onde onde Jesus está instituindo o que a gente chama hoje de Santa Ceia, que a gente celebra. E eu queria, nesse mesmo texto, nessa mesma noite, Jesus profere uma palavra para Pedro, que ela é também muito importante para a nossa vida, e eu queria relembrar com a gente. Uma das coisas que a gente vai observar no contexto que a gente vive, e o Evangelho a gente precisa entender o nosso contexto, a nossa cultura, né, o tempo que a gente está vivendo, as tendências, as culturas, porque o Evangelho não caminha fora disso, tá, gente? Uma das coisas que a gente sempre tem dito aqui na Porto, que vale a pena sempre a gente relembrar, é que a espiritualidade proposta por Jesus não é uma espiritualidade que transcende a gente da vida para a gente experimentar. A gente não precisa ir para um monte santo, um lugar santo, uma oração santa, né, um evento santo, mas como forma dessa revelação, como forma desse contato com o divino. Mas a proposta de Jesus, a proposta do Evangelho, a partir da revelação de Jesus, é justamente uma encarnação na nossa vida. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Jesus vai se manifestar na nossa vida mais terrena, mais rasteira, mais comum. Deus se revela humano para humanos. Essa é a proposta, e essa é a grande questão do Evangelho. Então, às vezes, quando a gente esquece um pouco disso, querendo ou não, a religião promove para a gente uma mensagem de alívio, de suporte, de socorro, que meio que nos tira da vida, né? A gente quer viver a vida sem dor. A gente quer viver uma vida sem tristeza, e a religião promove isso para a gente, né? A proposta da religião é essa. Mas a gente não pode confundir alívio, socorro, ajuda, nos tirando da vida. Como se a gente precisasse... Tem uma frase de um autor, que eu não me recordo agora, e diz assim: a religião se torna o ópio do povo, ou seja, o entorpecente do povo. De forma que, quando a gente vai para a religião, a gente vai em busca dessa espiritualidade, a gente quer um arrebatamento dessa vida. E a proposta de Jesus é justamente uma revelação na vida, do jeito que a vida é, da forma que a vida se manifesta, sem pôr, sem tirar. E quando a gente está falando sobre isso, tem um autor chamado Bauman, e ele traz uma leitura que eu gosto muito. É um sociólogo contemporâneo, um sociólogo polonês, se não me engano, falecido há poucos anos atrás, muito contemporâneo, e ele vai trazer a seguinte leitura social. Ele vai dizer que a nossa época é uma época líquida. Amor líquido, relacionamento líquido, medo líquido. Ele está dizendo que a nossa cultura, nós criamos uma cena, um cenário, o ser humano hoje construiu uma sociedade, uma forma de pensar, onde, embora ele busca coisas, o homem busca questões para a sua vida, para a sua sobrevivência, as coisas estão cada vez mais descartáveis, e por isso a palavra líquida. Né? Ao mesmo tempo que nós ansiamos, nós não aguentamos, não suportamos tantas coisas. Por isso, daí então, as mudanças tão rápidas, tão profundas. Cada hora é uma tendência, cada hora é uma forma de viver. Então, ele vai traduzir que a nossa sociedade hoje carece de estruturas, de referências. Ou seja, a nossa sociedade rompeu com referências, rompeu com estruturas, a tal ponto que a gente hoje não tem mais nada que nos segura. Com o desejo de não viver uma rigidez estrutural, nós, contemporaneamente falando, construímos relações, situações, relacionamentos e tudo mais que são líquidos. De tanto que a gente não quer mais viver uma estrutura rígida, a gente vai para o outro extremo. Então ele vai dizer assim, como persistir numa sociedade que quer cada hora uma coisa? Como ter uma referência se nada é referência?
como fazer planos se nada tem planos. Como estabelecer metas se daqui a pouco aquilo que você estabeleceu como meta não é mais meta. Como comprar um carro novo no final do ano se no final do ano o mercado já reprovou o carro que você tanto sonhou. Como fazer planos de comprar uma casa daqui a 10 anos se o bairro que você almeja comprar amanhã já não é um bairro tão requisitado ou às vezes nem desenvolveu. Então, desde as coisas materiais mais simples até as coisas mais existenciais, ele vai dizer então que a mente social contemporânea caminha nessa liquidez, de falta de referência, falta de estrutura, e obviamente isso gera um desgaste. E ele vai dizer então que essa mente contemporânea tem dificuldade com aquilo que lhe é colocado. Tem dificuldade com aquilo que lhe é posto como social. Obviamente, a individualização, a busca individualizada pela vida aumenta e a vida coletiva, o senso coletivo diminui. Porque esse indivíduo quer agora cada vez mais menos estrutura que o governe, que o dirija, que o instrua, e ele quer agora viver a partir das suas buscas. Então, isso é um desafio para a gente. Bauman está dizendo que a nossa tendência é viver assim. E, obviamente, tudo aquilo que se apresenta como uma estrutura, como uma direção, tende a não ser tão bem digerido. Tudo aquilo que requer um esforço, tudo aquilo que requer uma dedicação, tudo aquilo que requer o que a gente chama de sacrifício, tudo aquilo que a gente chama de renúncia, isso não é tão bem aceito contemporaneamente, porque esse ser humano, nada é feito para durar. Tudo está a partir das suas sensações, a partir das suas emoções. E ele vai dizer, nunca procuramos tanto a felicidade e nunca fomos tão infelizes. Nunca procuramos tanto uma segurança, mas também nunca nos sentimos mais inseguros. Nunca tivemos tanto acesso às coisas, mas nunca nos sentimos tão perdidos. Então, existe uma ambiguidade coletiva, contemporânea, que, enquanto o ser humano busca, ele tem a sensação de não tê-lo. E aí, tem uns textos na Bíblia, tem algumas propostas da espiritualidade que vão, de certa forma, não convergir, mas contrapor essa sociedade, essa mentalidade líquida. É esse texto que a gente vai ler hoje. É o texto da Santa Ceia, Jesus está ali partindo o pão, só para a gente se situar aí no contexto. É o texto onde Lucas está narrando as últimas horas de Jesus. Está no capítulo seguinte, Jesus vai ser preso, no mesmo capítulo 22, no capítulo 23, Jesus já vai ser crucificado. Então, só para a gente entender assim, o contexto dessa fala, as últimas orientações de Jesus para os seus discípulos. E numa hora da ceia, depois de ter lavado os pés dos discípulos, depois de ter comido o pão, explicado o cálice, o pão, depois de ter dito aquele símbolo, Jesus volta para Pedro e diz assim, verso 31, capítulo Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Olha que convite interessante. Numa sociedade líquida, alguém diz assim, olha, eu recebi um convite, e esse convite foi do Satanás. E o Satanás não está prometendo glória, não está prometendo alguma coisa bacana. Ele quer peneirar vocês como trigo. Peneirar como trigo, para a gente parece que não faz sentido, né? A gente não conhece, não é nossa cultura o cultivo de trigo. Talvez o arroz ajude a gente a entender. Sabe como que é peneirado o arroz ou o trigo? Tanto o arroz quanto o trigo, eles vêm com uma casca no grão, e o grão cresce junto com uma espiga. E não tem um maquinário que tira isso. Não tem uma ferramenta manual que tire o grão nem da espiga e nem da casca. É feito o seguinte... Obrigado, irmão. Obrigado. O trigo é juntado em feixes
e existe uma vara, um bastão, e ele é golpeado para que aquele grão saia do galhozinho, da espiga, e depois é tirada a casca também. Olha só, quando Jesus está dizendo assim, Pedro, Satanás me fez um pedido para peneirar vocês como trigo. Jesus está pegando um exemplo aqui de uma cultura, de algo cultural, para dizer o quê? A vida vai peneirar vocês. A vida vai propor para a gente processos não necessariamente agradáveis. E olha o cuidado de Jesus em trazer os detalhes. Satanás me pediu isso, hein? E aí ele diz assim, mas eu orei por você. Olha que bacana, né? Para que a sua fé não desfaleça. Olha que texto intrigante para a gente falar numa cultura em que tudo é líquido. Olha um texto desafiador para a gente conversar numa sociedade que a cada desgosto muda. Olha um texto desafiador para a gente conversar numa sociedade em que um gosto ruim é trocado rapidamente por algo melhor. Uma casa ruim, uma ideia ruim, um partido ruim, uma dor, uma família, uma pessoa é facilmente substituída por aquilo que promoverá uma melhor sensação. Olha que texto difícil para a gente conversar numa sociedade em que tudo se resolve com uma pílula, com um remédio. Tudo se resolve com um direito, com uma lei. Tudo se resolve com uma garantia, com algo estabelecido na sua individualidade. Olha que texto desafiador. Enquanto a sociedade, nós estamos criando estruturas para nos gerar boas sensações, Jesus volta para os discípulos, nas suas últimas expressões, diz assim, a vida pediu para castigar vocês. Vocês vão apanhar com vara. A vida vai juntar vocês em feixe e vai ter alguém que vai, como diz no ditado popular, descer o sarrafo. E é assim que vocês serão descascados. Gente, que texto desafiador. Meu Deus! Talvez, se a gente pregar esse texto aqui hoje, semana que vem nem vai ser o frio que vai espantar o povo. Talvez vai ficar eu, Fernando, e olha lá. Porque é um texto desafiador, não é? E eu fiquei pensando, meu Deus, será que não tem um jeitinho da gente traduzir esse texto de uma forma melhor? Não, no original não é bem assim. Não, calma aí, o que Jesus está trazendo? O que Jesus está falando? Gente, não tem como. Alguns textos, algumas expressões, algumas provocações, algumas propostas da fé, elas não estão dizendo que nós vamos apanhar porque Deus quer. Alguns textos dentro da espiritualidade estão nos orientando, nos dizendo que existe um labutar da vida. Existe sim uma parte da vida que não será tirada, e essa parte da vida é a parte que inclui dor. É a parte que inclui nós sermos peneirados, nós sermos esbofeteados. As coisas não saindo, existem situações da vida que as coisas não sairão da nossa forma, do nosso jeito. As coisas não sairão de acordo com as nossas expectativas, nossos sonhos, nossos projetos. Eu não gosto de olhar esse texto como se Jesus estivesse, olha, eu vou trazer isso para vocês. Aquela teologia que a gente sempre escuta, né? Sempre escutou, se não vem pelo amor, não é por aí. Não é que Jesus está dizendo, eu provoquei isso em vocês. Isso não é porque isso contradiz com Deus amor, com Deus Pai, com Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode esquecer que nem tudo são flores.
A gente não pode esquecer também que existe a dureza da vida, existe o deserto, existe a tempestade, existe a dor, existe aquilo que vem contra as nossas vontades, aquilo que vem contra o nosso prazer. Então, quando Jesus está trazendo esse texto, Jesus não está provocando um castigo. Jesus não está provocando algo para dizer, olha, eu vou te ensinar com isso. Mas Jesus está dizendo, a vida é como ela está. Satanás me pediu para peneirar vocês como trigo. Então, esse é um texto que Jesus ensina a gente a respirar fundo. Sabe aquele respirar fundo? Sabe assim, aquele desafio que você consegue, de alguma forma, saber que está chegando? Sabe aquela dor, aquele momento, aquele desafio que não pega a gente de surpresa? Existe o acidente, mas existe aquilo que, às vezes, até nós precisamos passar, até nós provocamos passar. Sabe aquela ideia que você tem na sua casa, que você vê um filho, uma filha fazendo diferente? E aí você sai do seu trabalho sabendo assim, quando eu chegar em casa, eu vou ter que conversar com meu filho. E você vai planejando, e você vai pensando, e você vai calculando, e você vai... Sabe aquela DR conjugal? Que você passa uma semana conversando com você mesmo sobre todos os motivos que você quer falar? Sabe aquela cirurgia que você precisa passar? Sabe aquele emprego que você precisa reconfigurar? Sabe aquela casa que você precisa construir? Sabe aquele desafio da vida que não é o acidente, mas é aquilo que a gente passa sabendo? Eu acho que é nesse ponto que Jesus está falando. Jesus não está falando aqui do acidente. Jesus não está falando daquilo que é a tempestade que nos pega despercebido. Jesus não está falando daquilo que rompe até com os nossos preparos. Jesus está dizendo assim, Pedro, você vai enfrentar situações, você vai precisar passar por situações em que vai exigir uma certa dor. Como a gente diz, cortar na própria carne, já ouviu essa expressão? Aquele remanejamento na empresa, que você passa quanto tempo relutando com aquilo? Você passa quanto tempo lutando porque você sabe que aquilo vai ser uma dor? Você sabe que aquilo vai ser uma coisa indigesta. Você sabe que você não vai poder mais comer picanha, porque segunda-feira é o dia da dieta. Aí você fala, meu Deus, a Coca-Cola, o arroz, vou ter que reconfigurar, vou ter que mudar. Então, eu acho que Jesus, eu gosto de olhar esse texto, Jesus olhando com muito carinho para a gente, dizendo assim, olha, na vida vai ter a dor do descuido, vai ter a dor do acidente, mas vai ter a dor necessária. Vai ter a dor necessária. Vai ter aquele momento em que a vida, conscientemente, você vai tomar decisões que vão trazer dor, que vão cortar na própria carne. Aquela mudança de vida que, mesmo sendo necessária, gera dor. Percebe como o Evangelho é acolhedor? Esse texto não é uma ameaça, esse texto é um cuidado. Olha, você vai tomar decisões na vida, a vida vai te colocar num duelo, a vida vai te colocar, num duelo não, num limbo, onde você vai ter que decidir questões indigestas. E Jesus diz isso, então, olha, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Essa ideia de peneirar como trigo é diferente aqui de um acidente, é diferente de um descuido, porque aqui a proposta não é o mal, a proposta é arrancar as cascas. Peneirar como trigo é tirar aquilo que até algum tempo serviu e hoje não serve mais. Um grão de trigo, um grão de arroz, ele não consegue crescer sem a espiga e sem a casca. Mas, para o seu uso, a casca, tanto a casca quanto a espiga não servem mais.
Jesus está trazendo uma ideia para a gente de que a vida, ela envolve processos. Em que, ora, vamos necessitar, depender dessa casca, ora, essa casca será primordial, ora, essa espiga vai ser a nossa maior proteção, ora, ela não vai ser mais útil. Jesus está falando de processos de indigestos, porque são processos de metamorfose mesmo. São processos de mudança. São processos em que algo indigesto vai gerar algo melhor. Então aqui Jesus não está falando do sofrimento das nossas imperfeições, nem o sofrimento dos nossos acidentes. Aqui Jesus está falando de uma dor causada pelo crescimento, necessária para o aperfeiçoamento, necessária para o grão ter a sua essência revelada. E aqui, de novo, a gente não faz nenhum tipo de apologia, a gente não faz nenhum tipo de culto ao sofrimento. A gente não diz que é só o sofrimento que nos aperfeiçoa. A gente não diz que quanto mais você sofrer, mais... Não é sobre isso. Algumas vertentes, né? algumas culturas, algumas vertentes gostam muito, né? De falar desse sofrimento, dessa dor, porque quanto mais você sofrer, Deus está te aperfeiçoando para o céu, o seu galardão lá no céu. Quem diz amém? Sinceramente, eu não gosto muito dessa teologia. Porém, a gente também não pode ir para o outro lado, que é o lado da teologia triunfalista, de mostrar um Deus que é o quê? A fonte de todos os nossos desejos. Que Deus, aquele Deus que abre, que faz, que mata ao nosso favor. É um Deus que faz todas as coisas e a gente vai passar pela fornalha e não vai queimar. Se o mar abrir na sua frente, você vai andar. Amém, igreja? Jesus está trazendo para o meio, dizendo assim, ora vai haver triunfo, ora vai haver sofrimento por causa dos nossos erros, ora vai haver o sofrimento por causa dos acidentes, e ora vai haver a dor necessária para o nascimento. Numa sociedade líquida que exclui, que faz de tudo para não sofrer nenhuma dor, nem a dor do acidente, nem a dor dos erros, porque ninguém erra nessa sociedade, muito menos a dor do aperfeiçoamento. Porque agora eu quero aprender tudo a partir de 30 segundos no Reels do TikTok ou do Instagram. Eu quero assistir um podcast de 40, 50 ou 2 horas e achar que aquilo ali vai ser a solução de quê? Do meu casamento. Ou seja, uma sociedade que mutável o tempo inteiro, Jesus está apresentando uma vida real que inclui processos. Inclui processos de casca, inclui processos de espiga, mas inclui processos também de essência. Processos nos quais a gente um dia vai falar dizendo que, por mais que aquilo fez parte da nossa vida, hoje não precisa mais. Hoje não pode mais. Hoje não faz mais sentido. E esses processos são dolorosos. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Nesse primeiro momento, a pergunta de Jesus para nós, nessa primeira frase, é qual é a nossa espiga e qual é a nossa casca? Quais são as nossas estruturas que trouxemos e que hoje precisam ser revistas, precisam ser reconfiguradas. E aí Jesus continua dizendo, mas fique tranquilo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Jesus é muito certeiro. Jesus não está falando aqui de estrutura. Eu orei para que a vara não seja tão pesada. Eu orei para que a casca saia rapidamente. Eu orei para que quem for o instrumento não tenha a mão tão firme. Eu orei porque a economia, quando você passar, vai estar tranquila.
Quando você precisar conversar com seu filho, ele vai estar mansinho, pronto para te ouvir e falar assim, sim, senhor, papai, obrigado por essa exortação. Jesus está dizendo, o seu interior precisa ter as estruturas. A proposta de Jesus não é uma espiritualidade estrutural que nos dê garantia, mas a proposta de Jesus é uma espiritualidade interna. É o nosso coração. A nossa fé não desfaleça. É igual aquela história de alguém que queria atravessar um lago, e aí ele estava orando a Deus para retirar as pedras do lago, porque ele precisava passar. E aí a oração, uma história mais ou menos assim, aí a oração que veio no seu coração não era para ele tirar pedras, mas é para aumentar a água. A espiritualidade de Jesus não é para mudar vida, mas é para mudar ser humano. É óbvio que em algumas propostas de Jesus, de um lado, existe sim a transformação social, a transformação das pessoas, a transformação do meu lar, a transformação da minha cidade. Existe sim a proposta, mas não é fora para mudar dentro, é dentro que muda fora. Toda transformação externa partiu de pessoas transformadas por dentro. Os países que receberam o Evangelho e tiveram o seu desenvolvimento, as comunidades que receberam o Evangelho, elas não mudaram para receberem o Evangelho. Elas mudaram porque pessoas cheias do Evangelho chegaram nesse lugar. A escravidão não acabou para as pessoas conhecerem o Evangelho. A escravidão acabou porque as pessoas conheceram o Evangelho. Percebe a diferença? Nós temos, na sociedade líquida proposta, lida, percebida por Bauman, o indivíduo, ele não é o agente da transformação. Ele é quem busca a transformação. Tudo tem que estar bom, tudo tem que favorecer, tudo tem que provocar em mim a sensação o quê? Quando a gente fala de sensação, quando a gente fala de emoção, a gente está falando do indivíduo ou do meio? A gente está falando do meio. O meio precisa provocar para esse indivíduo a transformação necessária para ele se sentir bem. O Evangelho está dizendo assim, fique tranquilo, porque eu orei por você, para que o seu coração não desfaleça. A espiritualidade, gente, é uma espiritualidade individual. A espiritualidade proposta por Jesus é uma espiritualidade que começou nas sombras das árvores, nas esquinas, nas casas simples. Começou do interior, começou no coração de muita gente, começou na piedade individual. Começou naquilo que não era estrutura visível. Por isso que Jesus, passando pelo templo, que era o grande monumento da espiritualidade da época, ele disse assim, não, esse templo aí, eu vou destruí-lo. E em 3 dias eu vou construir um novo. Aquilo fez o judeu pirar. Porque, rapaz, nós passamos 400 anos lutando para esse templo. Nós estamos aqui defendendo isso aqui Salomão, só para construção, meu Deus, décadas de construção. E agora vem um Jesus aí falando que vai destruir esse templo em 3 dias. Isso é loucura. Porque a proposta de Jesus é uma proposta de espiritualidade pessoal, individualizada. No mundo contemporâneo, líquido, a sociedade líquida, amores líquidos, medos líquidos, o ser humano busca cada vez mais uma estrutura, mesmo que não rígida, mas uma estrutura que promova para ele uma sensação bacana. Falando um pouquinho sobre a nossa vida de igreja, qual igreja que apetece os nossos olhos? Percebe que não é uma igreja mais só de eventos, mas é uma igreja de estruturas que fazem os nossos olhos brilharem.
Já viu que os cultos hoje, eu não tenho nada contra, só estou fazendo uma menção que não pode nos iludir. Os cultos hoje estão cada vez mais equipados com o quê? Com estruturas sensoriais. Observem isso. Estruturas sensoriais. Para trazer o que para a gente? Experiências de sensação. E a gente vai para casa como? Esperando o próximo. Aí o próximo culto tem que ter o quê? Outra experiência sensorial. Um outro cheiro, um outro gosto, uma outra luz, um outro tom, que faça o quê com a gente? Nos promova experiências sensoriais. Quando eu disse que eu não tenho problema com isso, é porque sim, nós precisamos de experiências cada vez mais bacanas se a gente tiver condição. Mas qual é a proposta de Jesus? A proposta de Jesus não é aí a garantia. Porque de aspecto sensorial, o evangelho morreria. Porque Jesus não tinha aparência, formosura, não era um rei, era um pobre, por que não dizer favelado, filho de carpinteiro. Jesus não tinha nenhuma figura sensorial para gerar uma expectativa. O texto traduz ele como não tinha aparência e nem formosura. Não veio como um rei, não veio como um rico, não veio como influente, não veio como um político, não veio como um influencer. Não veio causando boas experiências, mas causando experiências profundamente impactantes no interior de cada indivíduo. Então, quando Jesus está dizendo, eu orei, eu não quero orar por você quando você passar por esses momentos de aperfeiçoamento. Entenda, eu não vou orar para a situação melhorar necessariamente. Eu vou orar para o seu coração não desfalecer. Eu vou orar para a sua fé não desfalecer. Eu vou orar para que, passando o que você tiver que passar, a sua fé não se perca. Uma vez, conversando com um pastor, amigo, estava enfrentando um desafio com um filho adolescente, e aí a gente estava ali conversando, e a gente começou a orar, e uma oração que Deus colocou no nosso coração para a gente compartilhar com ele foi justamente essa oração. Muito preocupado, o filho estava com comportamentos tão perigosos, arriscados e tudo. E, obviamente, nesse momento, o que a gente ora? A gente ora para uma transformação externa, né? E ali, naquele momento, né, o Espírito Santo guiou para a gente orar para, naquele momento que ele estava passando, o coração dele não se perder. O coração não se perder. Por muito tempo, a gente quis privar a vida, achando que isso seria a garantia para o coração não se perder. Estudar, trabalhar, se relacionar com pessoas, morar em alguns lugares, escolher alguma profissão, era um risco à fé. Não é? Eu não sei vocês, muitos novinhos aqui na plateia. Muitos novinhos, não vão lembrar dessa. Só novinhos. Mas em alguns anos, Fernando, estudar era um risco à fé. Se você fosse estudar psicologia, filosofia, meu Deus, você vai perder a fé. Não estuda não. Se você for trabalhar em algum lugar, o que Jesus promove para a gente, isso é um risco à nossa fé. Isso é um risco. Jesus corre um risco terrível. Porque ele vai dizer assim, vai lá, mas saiba que eu vou orar para o seu coração não desfalecer. Para a sua fé não desfalecer. Para que onde você vá, você leve essa fé. É o coração que a gente precisa preocupar. Então, Jesus não pergunta muito onde a gente está indo. Vamos falar sério. Aproveitar que a gente está em menos gente aqui, a não ser os 3... Quantos bilhões aí? Uma multidão online. Qual é a restrição do evangelho?
Talvez as nossas restrições são morais. Talvez o evangelho diga para alguém não beber, não porque o beber é pecado, mas porque eu não consigo beber de forma adequada. Talvez o evangelho diz assim, não vai para aquele lugar ali, não. Não é porque lá é o problema. O problema está aqui. Mas o que Jesus ensina a gente nesse texto? E o que eu queria ensinar para a gente, relembrar com a gente, na verdade. Esteja fazendo o que você tiver, o que eu estiver fazendo. O que a gente não pode é deixar de exercer a nossa fé. Jesus não está proibindo eu levantar às 6 horas da manhã num domingo para ir correr. E nem me incentivando. Mas o que Jesus pede para a gente é que com a corrida ou sem a corrida, com a bebida ou sem a bebida, com o boteco ou sem o boteco, com o jogo ou sem o jogo, com a copa ou sem a copa, eu não perca a minha espiritualidade. Eu não deixo de dobrar os meus joelhos, eu não deixo de ler a Bíblia, eu não deixo de estar com os irmãos, eu não deixo de perdoar, eu não deixo de ofertar. Jesus não fala para a gente se restringir da vida para viver a fé. Jesus diz, alimente-se da fé para que você viva a vida. Amém, gente? O problema, voltando, né? A questão da liberdade, da fé, não é que a gente não precisa tê-la, não deva tê-la. Não é isso. Mas é onde está o exercício da fé na vida que a gente tem. Então, trabalhe, estude, se relacione, se divirta, viaje, gaste, compra, construa, mas no fim, não perca a sua fé. Não perca o exercício da fé. A oração de Jesus é para que a nossa fé não se desfaleça. A oração de Jesus não é para que o nosso mundo mude, mas que o nosso mundo mude a partir do nosso coração. Orei por você para que a sua fé não se desfaleça. E quando você se converter, gente do céu, Jesus está falando para Pedro, velho de igreja. Jesus não está falando para um recém-chegado. Jesus está falando para Pedro. 3 anos depois de caminhar perto. E Pedro não era um discípulo mais distante, não. Pedro era próximo. Pedro era dos 3 mais próximos. Jesus tinha 12 apóstolos que andaram com ele, tinha mais os 70 discípulos e tinha mais uma multidão que andava com ele. Pedro era dos 3 mais próximos. Pedro viu coisa que talvez outro discípulo não tivesse visto. Ouviu coisas que talvez outro discípulo ali não tivesse visto. Jesus e Pedro tinham proximidade. Jesus tinha proximidade que foi na casa de Pedro e curou a sogra. Pedro passou 3 anos com experiências profundas com Jesus. E Jesus, nesse texto, diz assim, Pedro, quando você se converter? Gente, eu fico na dúvida se eu já converti. Nunca vi um morto ressuscitar. Não ouvi a voz de Jesus direto. Não fui batizado. Velho, eu sou o quê então? Quando Jesus fala para Pedro, quando você se converter. Gente, é tão desafiador esse texto, porque o processo da espiritualidade, o processo do evangelho, é um processo de maturação. Por isso a sociedade líquida não consegue perceber a profundidade do evangelho. Porque na sociedade líquida a gente quer o calor de quê? Da sensação. E uma sensação brota em nós em quanto tempo? Segundos. Segundos. Já viu aquele ditado que diz a primeira impressão? Por que a gente diz isso? As nossas impressões, gente, bati o olho, gostei, não gostei. Ouvi, gostei, não gostei. Senti, gostei, não gostei. Experimentei, gostei, não gostei. Jesus está dizendo, Pedro, quando você se converter, numa sociedade líquida, que nada é feito para durar,
Jesus nos relembra que a vida não muda, ela tem os seus processos. Um fast food é maravilhoso, mas uma comidinha em casa é muito melhor. Mas dá um trabalho, não dá? Ou coisinha chata, não é? Quanto tempo dura o prazer de um prato gostoso em casa? 1 minuto. E para fazer? 5. Hã? Meu Deus, é 1 hora e meia para fazer um prato que você, em 30 segundos você come. O gosto já foi. Quanto tempo dura o prazer do salário? Não estou nem perguntando o salário. Muda o assunto. Já percebeu que o prazer dura bem menos do que a construção? Você trabalha 30 dias para um salário. Você cozinha 1 hora para um prato. Você viaja quilômetros para uma praia. O que Jesus está propondo é uma reorganização da vida, dessa vida líquida, que coloca a dopamina como principal objetivo da vida. Nós estamos viciados. O que Bauman vai dizer, em outras palavras, é: nós estamos viciados na dopamina e não nos processos. Nós estamos viciados nos destinos e não no caminho. Nós estamos viciados naquilo que é a visualização, naquilo que é o mirante e não a trilha. Esses dias a gente foi fazer uma trilha 4 horas para chegar no mirante. Meu Deus do céu, quando a gente chegou lá, é isso? É isso mesmo? Porque se eu caminhei 4 horas para chegar no mirante, eu perdi o caminho. Eu perdi o calor, eu perdi a chuva, porque minha cabeça está onde? No mirante. A minha cabeça está onde? No destino. E Jesus está relembrando para a gente nesse texto que a vida não tem destino. A vida só tem caminho. Pedro, quando você se converter. Pedro, cansado de andar com Jesus. Pedro já tinha feito aqui muitos milagres, muitas coisas. E aí Jesus ainda fala: Pedro, você não entendeu nada. Porque você está viciado na dopamina. Por Jesus eu mato e morro. Você é meu brother. Bora. Quem é? Agora, bora. Ô Pedro, você está viciado na dopamina. Você quer adrenalina. Você quer a sensação do rolê. Mas a trilha você está esquecendo. Quando você se converter? Por isso que a gente não desiste da fé. Quantas pessoas traduzem a fé cristã em forma de tragédia, em forma de trauma, em forma de chateação? Será que não foi devido a esse desejo em que a vida espiritual fosse um destino? E não um caminho? Será que não usamos a fé para um casamento saudável, para um filho, para um emprego, para uma proteção, para uma vida tranquila? E quando vieram as intempéries da vida, a gente se frustrou achando que Deus tinha um mirante para a gente. Quando, na verdade, Jesus está dizendo: a gente tem um caminho, aprecie a trilha, porque o mirante é só um ponto no processo. Ah, o seu casamento dá certo? Não acostuma, não. Porque dar certo e dar errado está no mesmo caminho. O seu filho te ouvir, o seu filho não te ouvir, está no mesmo caminho. Ter o emprego dos sonhos ou perder o emprego como garantia faz parte do mesmo caminho. Pedro, quando você se converter. E aí Jesus termina esse texto dizendo, essa frase dizendo: quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Nossa, gente. Fortaleça seus irmãos. Qual é o desfecho da espiritualidade? Proposta por Jesus. Qual é o sinal da conversão?
Para a sociedade líquida, bem-sucedido é a pessoa feliz. Com as melhores sensações, com as melhores experiências, com as melhores fotos, com as melhores trends, com os mais seguidores, com mais dinheiro, com mais recurso. Para a sociedade líquida, vale a experiência. A quantos países você já foi? Quantos amores você já teve? Quantos carros, quantas casas, quantas experiências? Para a vida líquida, vale é a coleção de sensação. Para a modernidade líquida, a vida é valorizada pela coleção de sensações que você tem. Para o evangelho, a vida, a conversão, a felicidade, o sucesso, ou seja lá como a gente queira chamar, está nas relações. Quando você se converter, Pedro, sabe o que você vai fazer? Não é o emprego, não é a casa, não é o carro, não é o casamento, não é o filho. Quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Quando você se converter, cuide de gente. De forma que a sociedade líquida individualiza as experiências. Se você vai numa loja, essa loja não pode mais ter um padrão de atendimento. Ela tem que ter cada vez mais um atendimento extremamente individualizado para atingir todos os indivíduos. As empresas estão sofrendo hoje com o quê? Com a subjetividade. Porque ninguém se encaixa mais no padrão. Todo ser humano espera um atendimento estritamente o quê? Individualizado para as suas sensações. O Evangelho está dizendo, quando a gente se converter, nós vamos doar nosso coração para o outro. O movimento é inverso. Qual o sinal que o Evangelho fez sentido para a gente? Não é o nosso céu, não é o nosso Deus, não é o meu céu, meu Deus, minha igreja, meu irmão, meu pastor, meu louvor, minha banda, meu mundo, minha dor, meu sofrimento. O sinal do Evangelho é um coração convertido ao outro. De forma que conversão, a gente não se converte a Deus. A gente se converte ao outro. A gente não precisa converter o nosso coração a Deus. Mas é sinal do Evangelho o nosso convertimento ao outro. Pesado esse texto, né? Porque a gente quer um Deus, a gente quer uma espiritualidade, a gente quer uma resposta para as nossas experiências. Na modernidade líquida, esse indivíduo quer que tudo converja para a sua experiência. No Evangelho é, quando você conhecer a Deus, você vai produzir para o seu irmão. Então, o símbolo da conversão, visível da conversão, é o amor. Onde existe amor, houve conversão. Onde existe afeto, onde existe acolhimento, onde existir conversão de pessoas. Tanto que eu gosto de um texto muito bonito que diz assim, que o sinal do reino é o coração dos filhos convertidos aos pais e dos pais aos filhos. Conversão de coração um ao outro. Numa sociedade cada vez mais individualizada, o amor virou ouro. Numa sociedade em que o outro também é descartado, o outro também é descartável, as relações são líquidas também, Jesus está reconfigurando a nossa essência, dizendo, o outro não é descartado. O outro é o lugar onde você manifesta esse amor e essa conversão a Deus. Então hoje, falando, da criminalidade, falando da busca pelas experiências,
Você viu a tragédia de ontem? Eu fiquei chocado. Uma menina que foi fazer um esporte radical, viu esse? Como que você leu aquele episódio? Todos ali, voltados para quê? Para a experiência. E ninguém lembrou da corda. Todos querendo o quê? A foto. Não basta eu pular, eu quero ser jogado por 2 caras. Ah, não, você já pulou, agora eu quero. Ninguém lembrou da corda. Aquela cena é típica da experiência que Bauman fala. Sociedade líquida. Amor líquido, relação líquida. Onde o que vale é o quê? É a sensação e não a estrutura. E não a garantia. A referência. A segurança. Faz sentido, gente? Olha como uma experiência mostra pra gente muita coisa. Ninguém é capaz de lembrar da corda. Mas lembrou de quê? Uma corda. Quantos ângulos de filmagem você já viu? Até agora eu já vi 5. Mas era uma corda só. Quantas pessoas? Várias. Uma corda. Quantas pessoas levando aquela menina? Eu vou promover para você uma experiência maravilhosa. Uma corda. Nossa sociedade não é capaz de lembrar das cordas que salvam pessoas. Porque nós estamos preocupados com as experiências que vão gerar sensações. Amém, gente? Numa sociedade líquida, numa sociedade pautada pela sensação, Jesus e a experiência da fé estão relembrando para nós os processos necessários. Então, quando vier aquele momento decisivo na sua vida, quando vier aquele momento que vai cortar na própria carne, permita acontecê-lo. Porque a casca e a espiga sendo despedidas, cumprindo o seu papel, para que a essência volte, para que a essência se manifeste. E essa essência, lembra que Jesus está falando de um trigo. Essa essência, a essência do trigo, ela só é vista quando ela gera alimento para outras pessoas. Trigo não é para ser colecionado. Trigo é para se transformar em pão. Ninguém valoriza trigo na vitrine. Quem já viu aqui uma coleção de trigo? Trigo gourmet. Não, você não vê trigo gourmet. Agora você vê um bom pão. Você vê um bom macarrão. Você vê um bom alimento servido à mesa. Qual que é a nossa essência? A nossa essência é a gente retirar as nossas cascas. Pedir para Deus soprar o seu vento, tirar essas cascas. Para que a nossa essência saia, a nossa essência se mostre e a gente seja capaz de servir pratos, servir pessoas, servir muitas pessoas. Quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Amém? Vamos orar? Coragem de orar? Vai ter o sofrimento, vai ter a dor, vai ter a dor pelo acidente, vai ter a dor pelo nosso descuido, mas vai ter a dor pelo nosso aperfeiçoamento. A oração nessa manhã é para que Deus nos aperfeiçoe. Nos aperfeiçoe na vida, durante a vida. Aquele livro, aquele filme do Todo-Poderoso, uma mulher está dialogando com o personagem que representa Deus. Ela está falando assim: estou pedindo a Deus paciência. E aí, num diálogo bem interessante, ele diz assim: então, Deus não vai te dar paciência. Deus vai te dar experiências que promovam em você a paciência. Alguém vai tentar te tirar do sério. Para que a gente... Então,
quais experiências, né, a gente está buscando. Qual Jesus a gente está buscando? Deus apresenta um caminho, não de destino, mas um caminho de trajeto, de processos, e no fim isso seja revelado em amor. Pai, obrigado por nós estarmos aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque essa semana se inicia. Obrigado porque mais um dia o Senhor nos deu. Mais um dia o Senhor, Deus, promoveu a vida, o amor, o sopro do Senhor sobre nós. Obrigado, Senhor, por essa reflexão de hoje. Obrigado porque nós temos a oportunidade, a chance de aperfeiçoarmos, ó Deus, nessa vida. Aperfeiçoar em todas as áreas. E obrigado porque o Senhor tem orado por nós. O Senhor tem intercedido por nós. O Senhor tem se preocupado para que o nosso coração não desfaleça. Então, fortifica o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Fortifica a nossa fé. Tira, Senhor, não as situações difíceis, mas aumente a nossa fé nessa manhã. Aumente, Senhor, o nosso fervor. Ó Deus, aumente, Senhor, ó Deus, o nosso cuidado. Ó Deus, para com a Tua palavra, o nosso cuidado com a espiritualidade, o nosso tempo dedicado a isso, o nosso esforço dedicado a isso. Deus, a graça do Senhor não é tirar o esforço, mas, Deus, no esforço entendermos que tudo é graça de Deus, tudo é dádiva do Senhor e não mérito. E agora a gente se esforça para viver isso. Pedimos ao Senhor então, Pai, que o Senhor fortaleça o nosso coração nesse processo da vida. E que no fim o sinal que o Senhor nos der seja a mesa farta para muitas pessoas se alimentarem. Que as nossas experiências não necessariamente tragam sensações agradáveis para a gente só, mas que gerem muito aprendizado, inclusive para as outras pessoas. Que a nossa dor, Deus, se transforme não só em sucesso para a gente, mas em testemunho para aquelas pessoas que estão também padecendo a mesma dor. Deus, que as mesmas experiências, Deus, não gerem apenas sensações agradáveis para o nosso eu, para o nosso individualismo, mas que as sensações sejam compartilhadas, sejam divididas. É isso que a gente ora nessa manhã, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Deus fortaleça o seu coração para essa semana. Deus renove a sua fé, renove o seu vigor. Eu queria convidar a gente para quarta-feira. Nós estamos num cais especial nesse mês de junho. Estamos estudando a carta de Efésios. E tem sido um bate-papo muito bacana. Começamos quarta-feira passada. Tínhamos preparado o capítulo 1 e 2, mas a gente não conseguiu nem sair do 1. Então eu queria te convidar para quarta-feira a gente estar junto nesse momento tão especial. E a gente está dedicando esse mês a estudar então a Bíblia, né? Ler mesmo, extrair o conteúdo, e eu quero te convidar, tá? Quarta-feira, lá na nossa casa, às 19h30, com um lanchinho saboroso. Essa semana tinha lanche, viu? Meu Deus, tinha muita coisa lá. E não sobrou nada. Esse é o rolê. A questão não é ter, né? Tinha que ter sobrado um pouco, né? A questão é que, rapaz, pouca gente, muita coisa e não sobrou. Deus abençoe. Boa semana, gente. Um abraço.